Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Então, se você ainda não é inscrito, ó, já se inscreve, ative o sininho de notificação e deixe seu like logo no começo do vídeo, porque isso vai fortalecer bastante o crescimento do canal, beleza? E no vídeo de hoje vamos estar reagindo aí a um vídeo aí do canal Eurofute Mundial. Relembre os 10 títulos de clubes brasileiros, então sem mais enrolação, vamos lá. 1, 2, 3 e... será que vai ter o título do Mundial do Palmeiras aqui, rapaziada? Vamos ver. O Botafogo foi eliminado do Intercontinental e perdeu a chance de ser campeão, mas nesse vídeo a gente vai fazer um resumão de todas as vezes que um clube brasileiro foi campeão do Mundial. Não tem melhor lugar pra gente começar essa viagem através da história, voltando pros anos 60, na primeira vez que um clube brasileiro disputou um Mundial, no caso naquela época ainda a Copa Intercontinental. Esse torneio era disputado entre os vencedores da Libertadores e da Champions League na época, começando lá em 1960, né, quando Real Madrid e Peñarol se enfrentaram, mas a primeira vez que um clube brasileiro participou foi em 62, quando o Santos venceu o Peñarol na final da Libertadores e se classificou para pegar o Benfica no Intercontinental. Era um confronto entre o famoso ataque do Santos, de Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, contra o Benfica de Mário Coluna e Eusébio, e o resultado só poderia ser dois jogaços, né? Mano, um craque pra cada lado. Eusébio, craque lá de Portugal, mano. E tipo Pelé e Coutinho também, outros craques aqui também do futebol brasileiro. Cê é louco, rapaziada. Santos, o Peixe largou na frente com um 3-2, com direito a doblete do Pelé. E na volta, amigo, mesmo com os portugueses super confiantes de estarem jogando em casa ali, o fato é que o alvinegro praiano destroçou os encarnados numa partida inesquecível. O Santos abriu 5-0 contra o Benfica, com direito a 3 gols do Pelé, incluindo um absurdo em que ele sai passando por todo mundo e outro em que ele dá uma caneta humilhante antes de meter o gol. O Benfica ainda descontou duas vezes, mas o placar fechou 5-2 e o Santos foi então, naquele momento, o primeiro clube brasileiro a levar o Intercontinental. Rapaziada, dessa eu não sabia, mano, que o Santos foi o primeiro time a disputar aí o Intercontinental ou o Mundial, não sei, rapaziada. Eu não sabia, mano, pra mim tinha sido algum outro time, mas Pelé, né, rapaziada, era o time do Pelé. Pelé é brabo demais, cê é louco, era um dos melhores ou o melhor jogador aí da época, não é à toa que hoje a gente trata ele como o rei do futebol, né, rapaziada. Se você sabia que o Santos foi o primeiro a disputar o Intercontinental do futebol brasileiro, deixa aqui nos comentários, mano, dessa eu não sabia. Só que isso viria, claro, a se repetir. Foi em 1963, logo depois, o Santos mais uma vez venceu a Libertadores, né, pra cima do Boca Juniors, e assim se classificou para enfrentar o Milan no Intercontinental. Aquele Milan tinha alguns nomes bem interessantes, né, como o craque Gianni Rivera e o Maldini, mas o Cesare, né, hoje conhecido como o Maldini Vô, enquanto do lado santista a base era a mesma que tinha vencido o Benfica no ano anterior. Lá no San Siro teve, claro, um golaço do Pelé, que depois também marcou de pênalti, mas foi o Rossoneiro que venceu por 4-2 e ficou perto da taça. Não bastasse a vantagem, o jogo de volta na Baixada Santista tinha um pequeno problema. Pelé se machucou e ficou fora do confronto. Assim, o Milan abriu e ampliou o placar, indo no intervalo com a mão, o pé e a cabeça na taça, até que no segundo tempo surgiu ali o time da virada. O canhão da Vila, Pepe, comandou a remontada com golaços de falta. O Santos devolveu o 4-2 e forçou a disputa para um terceiro jogo de desempate. Esse jogo foi muito menos movimentado e teve até o Cesare Maldini expulso, mas num pênalti que o goleiro tentou se adiantar até a risca da pequena área, os tempos de fato eram outros, né? O Dalmo converteu, marcou o único gol do 1-0 e consagrou o Santos como bicampeão mundial. E aí o brasileiro precisou esperar ali basicamente 2 décadas para ver novamente um time do nosso país e disputar lá contra um europeu, né? Isso porque depois do bi-santista, o próximo confronto do mundial foi na Copa Europeia / Sul-Americana ou Intercontinental ali, né? Entre o Flamengo de Zico, Leandro e Júnior, aquele timaço absurdo, contra o Liverpool do astro Kenny Dalglish, lá em 81. Agora a final já era disputada em jogo único e em campo neutro, né? Foi o ano que lá no Estádio Nacional de Tóquio, campeão, né? No Japão, que o Flamengo botou os ingleses na roda. Foi um sonoro 3-0, construído ainda no primeiro tempo, que deu o primeiro e único título mundial ao clube carioca, com 2 gols do Nunes e um do Adílio, sem falar no show à parte do Zico, que foi o maestro da orquestra rubro-negra e eleito o craque da partida, ganhando inclusive um carro de presente do patrocinador, já que nessa época aí esse torneio também
também tinha o nome alternativo Chevrolet? de Copa Toyota. Toyota. E claro, todas Chevrolet. as conquistas que a gente tá falando aqui são muito marcantes, né, pra nós brasileiros aí. E mesmo o Flamengo tendo ganhado 2 Libertadores recentemente e conseguindo outras glórias, né, com certeza esse Mundial continua sendo nos pontos altos aí da história do rubro-negro. A Copa Europeia Sul-Americana, né, continua com esse nome aí pra 1983 e agora chegou o momento do Grêmio enfrentar o Hamburgo pela glória máxima. Hoje em dia o Hamburgo tá muito longe dos holofotes, né, mas naquela época tinha um grande esquadrão que chegou inclusive a ficar 36 jogos sem perder. E não à toa foi campeão da Champions League na época, chamada de Copa Europeia. Os invencíveis do capitão Félix Magath enfrentaram então o imortal tricolor, Renato que tinha um Gaúcho. timaço com Mário Sérgio, Paulo César Caju e Renato Gaúcho. E é inclusive dos pés dessa última dupla aí que o placar é aberto, no lançamento do Caju pro Renate, que carregou, fez uma jogadaça driblando duas vezes o jogador adversário ali antes de marcar o seu gol. Uma pintura e não seria a única, isso porque depois o Schroeder empata no finalzinho, mas na prorrogação de novo brilha a estrela do Renato, que mais uma vez com um corte safado no marcador faz o 2-1, que então garantiu ao Grêmio o seu primeiro e até hoje único título mundial da história. O Renato no Grêmio ganhou a primeira Libertadores dos caras, fez isso aí na final do Mundial, depois como técnico levou mais uma Liberta, a estátua lá não é à toa não, tá? Agora a gente pula quase 10 anos pra frente, lá pro ano de 1992, quando 92. chegou o momento do São Paulo enfrentar 92, o Barcelona. 93, né? E curiosamente hoje são duas equipes que a gente associa muito, né, a títulos continentais aí. Mas naquela época ambos estavam indo se enfrentar depois de terem vencido pela primeira vez. Exatamente em 1991-92 é quando o Barcelona conquista a sua primeira Copa Europeia e em 92 também foi a primeira Libertadores do São Paulo. Então de um lado a gente tinha o Barça histórico do Koeman, do Guardiola, do Laudrup, do Stoichkov, treinado simplesmente por Johan Cruyff, contra o tricolor paulista de Cafu, Miller e Toninho Cerezo, liderados pelo craque Raí e comandados pelo Tele Santana. Cara, só olhando pelos nomes assim, acho que dá pra cravar que foi um dos maiores confrontos da história do futebol intercontinental. Quem abre o placar é a estrela búlgara Stoichkov num lindo tapa de canhota, mas logo depois o Miller entorta o marcador e cruza pro Raí empatar, no que ele mesmo depois cobra uma falta marota no ângulo pra garantir o primeiro título mundial do São Paulo. Raí é brabo hoje, era brabo naquela época e o Guardiola perdeu isso aí jogando pelo Barça e não esqueceu, tá? Certa vez ele disse o seguinte: não tivemos nenhuma ação para competir com eles, quanto mais para ganhar. O São Paulo dominou o mundo. E o Guardiola tava certíssimo, porque o torcedor são paulino mal teve tempo de saborear e um ano depois já tava lá pronto para ganhar mais uma vez. Dessa vez defendendo a sua dominação mundial contra o Milan e sem o Raí, que tinha saído pro PSG. Só que o curioso desse título do São Paulo é que eles enfrentavam um Milan que não tinha sido campeão da Champions, tá? Quem foi campeão europeu em 93 foi o Olympique de Marselha. Só que como a gente já explicou aqui no canal, inclusive, eles protagonizaram ali um escândalo de corrupção no futebol e uma das punições foi não poder jogar esse Mundial. Então o vice daquela Champions foi no lugar do Marselha. E assim, era um Milan que tinha Baresi, tinha Maldini e companhia ali indo em busca do seu quarto Mundial. Eles começaram atacando e quase meteram um gol antológico com o Massaro, mas quem abriu o placar foi o tricolor, com o Palhinha completando ali depois da assistência do Cafu. E era só uma palhinha do que seria esse jogo, porque depois aí no segundo tempo o Massaro empata, o Toninho Cerezo coloca o São Paulo de novo na frente, e aí o Papan não quis saber desse papo e empatou tudo de novo. E o jogo que caminhava pro empate foi definido num lance meio curioso, né? Numa bola dividida, o Miller pula e acaba fazendo um gol sem querer. Nossa. Um gol assim, feiamente lindo, porque com certeza ele não tinha intenção, ele tava de costas pra bola, mas ao mesmo tempo parece que foi meio que de letra, né? E com esse gol bizonho... Mano, pra vocês verem, mano, quando é pra ser, mano, é pra ser, mano, não importa, mano, o gol foi cagado ou não, quando é pra ser, mano, tá na história, já tava escrito. E aí o São Paulo defendeu o seu título então e foi bicampeão da Copa Continental. Os caras em 2 anos seguintes simplesmente passaram por cima de Barcelona e Milan e até hoje é o único clube brasileiro que foi bicampeão consecutivo, junto com o Santos do Pelé. Nada mal, né? E agora a gente vai pra 2000, mas antes é importante dar uma palhinha de por que a gente tá falando desses intercontinentais como mundiais, né? Primeiramente, a FIFA reconhece, ok? E segundo, que o critério é muito simples. Na época do intercontinental, o campeão europeu enfrentava o campeão sul-americano. Quem vencesse era considerado campeão mundial.
E era o peso que essa competição tinha na época. Dava-se esse valor, que vencendo o Intercontinental você era considerado campeão mundial. Até que em 2000 as coisas mudaram um pouco. Isso porque surgiu o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA para jogar lenha na fogueira e começar a causar confusão. A ideia era expandir o torneio e ter mais times. Então ele foi sediado no Brasil no ano de 2000 e teria não só o Vasco, que tinha sido campeão da Libertadores em 98, e o Manchester United, que tinha sido campeão da Champions em 99, como vencedores de outros campeonatos também. Só que tem algumas coisas esquisitas, né? Por que o Vasco foi pro Mundial de 2000, sendo que eles venceram a Libertadores em 98? O Palmeiras venceu depois, em 99, mais próximo do torneio, e não participou. Ninguém sabe, e não houve uma explicação assim 100% oficial, mas o fato é que a FIFA tomou essa decisão de incluir o Vasco poucos dias antes da final da Libertadores em que o Palmeiras estava jogando. Além desses clubes, também participou o Real Madrid como convidado e o Corinthians como campeão do Brasileirão de 98 e 99. Mas nesse caso não deu confusão porque eles também ganharam em 99. Os clubes participaram de uma fase de grupos e o Corinthians liderou o seu, contando com um empate de 2-2 contra o Real Madrid. 2 gols de Anelka para um lado e 2 gols de Edilson Capetinha para o outro. O que parece outro mundo, né? Parece uma coisa esquisita, mas aconteceu. E na final o Timão enfrenta o Vascão, que também liderou seu grupo e até meteu taca contra o Manchester United. Foi 3-1 com 2 do Romário em 2 entregadas monstruosas do Gary Neville e um gol antológico do Edmundo, em que ele faz uma espécie de "eu tô aqui" do Cristiano muito antes dessa comemoração se popularizar, né? E a grande final desse novo Mundial de Clubes da FIFA então foi entre Corinthians e Vasco. Pela primeira vez a decisão não tinha um clube europeu, e depois de um 0-0 foi para os pênaltis e o Corinthians acabou sendo então campeão mundial, com o asterisco de que eles nunca tinham ganhado naquela época a Libertadores. Bizarrices que a FIFA adora proporcionar. Inclusive a coisa fica pior, né? Porque o Mundial seguinte foi cancelado. Então a gente teve a seguinte situação: um Corinthians que não foi campeão da Libertadores foi pro Mundial e ganhou, e o Palmeiras, que venceu a Libertadores em 99, simplesmente não participou do Mundial. Outra coisa bizarra é que esse Mundial... Mas uma coisa é certa, eu não sei porque o Palmeiras não participou desse Mundial, sendo que eles foram campeão da Libertadores. Mas se o Palmeiras tivesse ido para o Mundial, eu acho que eles não teriam ganhado o Mundial. Porque o Palmeiras, eu acho que é um time que não nasceu para ter Mundial, eu acho, rapaziada. De clubes foi criado em 2000, criou uma baita confusão ali, foi cancelado por alguns anos, foi meio estranho mesmo. Em 2005. Agora unido com o Intercontinental, que jamais tinha parado. Ou seja, por um período a gente teve tanto o Campeonato Mundial de Clubes quanto o Intercontinental rolando. O que vai acontecer agora de novo, sinceramente, dava pra fazer um vídeo só sobre coisas esquisitas que não fazem sentido, bizarrices de toda essa questão do Intercontinental, Mundial e por aí vai. Mas agora em 2005 o formato voltou ao mata-mata mais tradicional, o São Paulo foi campeão, com o campeão né? da Champions, o Liverpool, e o campeão da Libertadores, o São Paulo, entrando direto nas semifinais. Os Reds chegavam para disputar aquele Mundial depois de terem conseguido a Champions no famoso milagre de Istambul, e tinha um time ali com estrelas como Xabi Alonso e Steven Gerrard. Já o São Paulo contava com ótimos jogadores que também se consagrariam no Campeonato Brasileiro. No time ali tinha Lugano, Amoroso e, claro, o maior ídolo Rogério Ceni, que vivia o seu auge e foi justamente quem mais fez a diferença nessa decisão. Foi o São Paulo que saiu na frente quando o Mineiro, volante, infiltrou bonito na área do Liverpool, aproveitando a marcação ruim do Ripia e tocou no canto do Pepe Reina para abrir o placar. E é óbvio que o Mineiro é lembrado por causa desse gol, mas quem realmente fez a diferença naquele Mundial foi o Rogério Ceni, né? Ele catou demais na final, com destaque para uma defesa fenomenal num chute de falta do Gerrard, que assim, era impossível a bola ir mais no ângulo do que ela foi, e o Ceni tava lá e foi pegar. Esse lance é bem curioso pra mim, porque eu não vi esse jogo, né? Eu tinha 15 anos na época, mas assim, de tanto ouvir falar, seja de pessoas que viveram aquilo ali, ou em programas esportivos e tal, eu tenho uma lembrança muito vívida desse momento. É uma defesa realmente antológica que acaba contribuindo um pouquinho mais, né, pro grande legado do Rogério Ceni como um dos melhores arqueiros da história. Uma baita de defesa, o Liverpool não conseguiu passar pelo Rogério, o tricolor venceu por 1-0 e se sagrou então tricampeão mundial. Até hoje, o único brasileiro que pode bater no peito e dizer que ganhou 3 vezes.
No ano seguinte, em 2006, mais uma vez um brasileiro chegava no Mundial. Agora era o Internacional, que queria ganhar uma pra não ficar só ouvindo pro resto da vida que era o Grêmio que tinha ganhado e eles não, né? O time do Inter tinha Pato e Fernandão, por exemplo, e eles venceram a Libertadores pra cima do próprio São Paulo. E agora encarariam o Barcelona de Iniesta, Deco, Ronaldinho e companhia, que parecia um confronto. E o Messi era banco nessa época? De se ganhar, cara. Porque assim, em vários confrontos que a gente falou aqui, se tu olhar as escalações, pô, o São Paulo de 92 dava pau a pau com o Barcelona, o Santos, lá na década de 60, era muito superior ao Benfica, mas nessa época aqui, a gente já tava começando a ver a balança pendendo mais pro lado dos europeus. O caldo tava começando a engrossar, e não acredito que o otimismo era tão grande pro Inter conseguir vencer o Barcelona. A disparidade era considerada enorme. O Inter vencer já era mais ou menos aquela de só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Mas faltou avisar isso pro contestado Adriano Gabiru. Ele entrou na partida no lugar do ídolo Fernandão e, pra surpresa de muitos, entrou na área, deixou o Belete estatelado no chão e fez o gol que sagrou o Internacional, honrando de uma vez por todas o nome do clube, né? Mano, eu nem lembrava, eu nem sabia que o Internacional tinha sido campeão mundial. Mas é o que eu tô falando, rapaziada. Quando é pra ser, igual naquele gol aí do São Paulo, o cara meio que fez um gol sem querer. Igual aí o jogador contestado entrou no lugar do Fernandão, que jogava demais, deveria ser até ídolo do Internacional, ou é até hoje. Quando é pra ser, mano, é pra ser. O cara contestado aí, mano, deu uma bela de uma assistência aí pra fazer o gol, pra consagrar aí o campeão, ser um campeão mundial, né, mano? Você é louco. E do outro lado é curioso que o Ronaldinho, cria do Grêmio, né, venceu praticamente tudo que podia na carreira aí, pelo menos uma vez, mas ele não tem Mundial. E não tem por causa do Inter. Mundial. Depois dessa conquista do Inter, a gente entrou numa era que realmente tinha esse pensamento de assim, pô, quem ganhou de time brasileiro ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Porque a diferença de nível entre o futebol sul-americano e o europeu começou a ficar bastante evidenciada. Isso até que o Corinthians, comandado por Tite, viajou pro Japão para conquistar o mundo. Eles foram enfrentar o Chelsea, que tinha sido campeão naquela Champions, vencendo o Bayern nos pênaltis, enquanto o Corinthians tinha conquistado a sua primeira Libertadores e de forma invicta, chegando pro Mundial com várias figurinhas carimbadas aí que fazem o coração do torcedor corintiano pulsar. Paulinho, Danilo, Emerson Sheik, o goleiro Cássio e o novo atacante Paulo Guerreiro, que tinha chegado há pouco tempo. Já o Chelsea também tinha grandiosos jogadores, Fernando, né, como o Peter Cech, o Lampard e um jovem Hazard, que também era recém-chegado no clube. Porém, talvez pra sorte do Corinthians, o Chelsea não era um campeão europeu normal, entre aspas. Eles ganharam a Champions numa temporada em que não eram nada favoritos. O Chelsea estava em crise quando o interino Roberto Di Matteo assumiu o clube e de forma muito surpreendente conseguiu guiar os Blues pro título da Champions em cima do Bayern de Munique dentro da Allianz Arena. Só que na temporada que começou depois do título, né, em 2012-13, o Chelsea acabou degringolando e faltando menos de um mês pro Mundial, o Roberto Di Matteo foi demitido. Então o Chelsea foi pro Japão com o Rafa Benítez recém-chegado como técnico. O Rafa Benítez, que já tinha sido vice do Mundial em 2005 pro São Paulo, naquela atuação que foi uma vitória de 1-0 do time brasileiro, com o goleiro brilhando muito. E não é que o Rafa Benítez repetiu o roteiro. Isso porque o Chelsea pressionou bastante, dominou o jogo, mas esbarrou numa atuação absolutamente monstruosa do Cássio, que não deixou passar nem pensamento. Na metade do segundo tempo, o Danilo finaliza, a bola sobra e o Guerreiro só confere de cabeça para fazer o gol do título do Alvinegro Paulista, que era então bicampeão mundial, mesmo tendo só uma Libertadores, é verdade. E com destaque também pro Danilo, que ganhou foi campeão com o Corinthians em 2012 e São Paulo em 2005, né? Mundo mundial por clubes diferentes, né? Ele tinha sido campeão em 2005 com o São Paulo e agora em 2012 com o Corinthians. Que eu mais vejo. E desde o Corinthians em 2012, nenhum brasileiro voltou a se sagrar campeão mundial. As coisas parece que foram ficando cada vez mais complicadas, com a gente tendo inclusive muitos brasileiros indo pra lá e caindo nas semifinais. Tem times que não tá nem passando nem das quartas, mano. Olha o Botafogo, mano, não conseguiu nem passar do Pachuca, mano. Inclusive, essa vai ser a tônica do Super Mundial de Clubes que tá surgindo agora. Vai ser mais difícil agora, hein? Se antes um time brasileiro tinha que cometer um ato heróico e vencer um europeu muitas vezes mais forte, com um elenco muito mais caprichado em um jogo, agora para um brasileiro ser campeão ele pode ter que vencer um europeu 3, 4 vezes durante o torneio. Ou seja, as chances realmente diminuem muito. A gente já ia encerrar, mas calma. E o Mundial do Palmeiras em... Calma aí, antes de falar do Mundial, mano, pra um time brasileiro agora ganhar esse Mundial nesse novo formato, mano,
vai ser, tipo, sei lá, vai ser muito difícil, mano. O time que, mano, bater de frente com um time europeu, um time brasileiro que bater de frente com um time europeu, vai ter que tá, mano, vai ter que tá filé, vai ter que tá a nível de time europeu que, mano, não tem aqui no Brasil. Mesmo o Flamengo sendo um dos times mais caros e mais forte, eu acho que nem o Flamengo consegue, mano, ser campeão mundial aí nesses novos moldes aí. Eu acredito, pelo menos. Deixa aqui nos comentários aí se vocês também acham isso ou acreditam. Agora vamos ver aí o que ele vai falar do Mundial do Palmeiras, né? Será que 51 é Mundial? Vamos ver, né, mano? Se ele vai falar que tem ou não tem. Porque, mano, já vi que o cara é estudado, entende de futebol. Eu não entendo muita coisa do futebol. Eu entendo o básico, né, rapaziada? Mas vamos ver aí o que ele tem pra dizer aí se Palmeiras tem Mundial ou não, ou se Palmeiras foi campeão mundial. Vamos ver. 1951. Bom, todo mundo no Brasil sabe que esse Mundial causa bastante polêmica. A gente entrou de cabeça nesse caso e chegamos a evidências que trazem uma conclusão. A gente vai preparar um vídeo bonitinho pra vocês. E se ele já tiver saído no momento que você tá assistindo isso aqui, tá aqui o vídeo pra você assistir e chegar às suas próprias conclusões. Se gostou desse vídeo, deixa o like antes de sair, que não apareceu o vídeo aí, mas... o vídeo não apareceu ali quando ele fez isso, mas eu já dei uma olhadinha no canal, mano, e tipo... Tem o vídeo lá do Mundial e provavelmente eu vou estar trazendo aqui pra esse canal assim que eu tiver um tempo, beleza? Rapaziada, é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o react. Se curtiu, não deixa o like lá no começo do vídeo, já deixa o like agora no final do vídeo. Fortalece nós aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação também para não perder mais nenhum react. E é isso, até o próximo vídeo, falou!